Boa noite a quem está chegando aqui no nosso bate-papo. Agora são 20 horas e peço a gentileza da gente esperar 1 ou 2 minutinhos e a gente começa a bater papo. Já vejo aqui o Neto presente, mais conhecido como Manuel. Boa noite, Manuel, tudo bom contigo? Show de bola. Então, seria legal isso aqui que o Manuel fez também. Eu peço a gentileza a você também de anunciar a tua presença aqui na sua participação neste bate-papo sobre o acordo de responsabilidades dos doutores cidadãos. É uma ideia da gente esclarecer dúvidas, conversar, escutar as impressões do que está rolando aí na opinião de vocês, reforçar algumas questões, tá? Algumas pessoas... Oi, Luana, tudo bem? Algumas pessoas estão escrevendo aqui. Luana, Hélia, e também aqui no WhatsApp, a Viviana Maluli falando que não vai dar para participar do papo porque a filha e o genro acabaram de chegar de viagem, então ela tá ali meio complicada para deixá-la. Mas obrigado pela atenção de avisar, tá, Viviane? Pelo gesto. Beleza, tem mais gente aqui chegando, então as doutoras e os doutores cidadãos que estão chegando, mais uma vez boa noite, tá? A Cíntia Francisco também, a Sandra Regina, a Kátia Safra. Vamos nos reunindo aqui em torno deste assunto que é tão importante para a gente. E eu sinto que é bastante importante para vocês também, porque estamos juntos neste projeto. A Débora Simões também. Então, estamos completando aí 2 minutinhos até para as pessoas realmente conseguirem se conectar, entrar. Boa noite, Kátia. Boa noite, tudo bom? E aí, se você tiver perguntas sobre o acordo de responsabilidades, não vai ser unilateral não, tá, gente? É bem importante que a gente passe pelos pontos e eu tenho alguns pontos para colocar aqui, claro, né? Algumas considerações, esclarecimento aqui de algumas questões, embora seja absolutamente simples, né? Falar do acordo de responsabilidades, porque ele parte de algumas premissas que são dadas por vocês, né? Pelos voluntários. Então, de qualquer forma, é fundamental que você exponha a sua dúvida, e às vezes é uma dúvida muito peculiar, uma dúvida que a gente nem previu na hora de colocar ali aquele documento com perguntas e respostas a respeito dessa forma de relacionamento que a gente propôs aos voluntários, né? O fato é que agora já como temos 4 minutos já de transmissão e respeitando o seu tempo, né? Eu quero começar colocando algumas considerações que o Canto Cidadão completou agora em julho de 2017. A gente completou 15 anos de atividades formalizadas, né? Oi Vinícius, tudo bom, cara? Além disso, um ano antes de 2002, quando o Canto Cidadão foi fundado, 2002, eu e o Roberto já fazíamos o trabalho dos doutores cidadãos no Hospital Brigadeiro. Então, podemos dizer que há 16 anos o Canto Cidadão está desenvolvendo o trabalho de palhaçaria hospitalar. E durante muitos e muitos anos, nós tentamos diversas formas, umas com mais sucesso, outras com menos sucesso, boa noite, Daniele, de organizar desde o treinamento. O treinamento foi mudando ao longo do tempo, ele continua mudando, porque as coisas mudam, as coisas são dinâmicas, né? Cada vez mais dinâmicas. Algumas formas de diálogo, de interação com os voluntários foram mais eficientes e afetivas, outras foram menos eficientes, menos afetivas.
Foram centenas e centenas e centenas, mas muitas centenas, aproximadamente 20 centenas de voluntários que já passaram pelo processo, desde o treinamento teórico, os estágios. O Canto Cidadão nunca abriu mão do treinamento, desde a primeira turma. O treinamento foi mudando, mas nunca deixou de existir. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Carol. E claro que ao longo do tempo a gente foi percebendo algumas coisas que funcionavam melhor, outras coisas que funcionavam menos. E também a gente foi refinando a nossa compreensão com relação ao trabalho voluntário. Então esse é um ponto central para a gente começar o bate-papo sobre aquilo que nós entendemos depois de 16 anos sobre o que é o trabalho voluntário. E começando da forma mais óbvia, o trabalho voluntário é uma manifestação de solidariedade, uma manifestação de cuidado, de acolhimento a uma causa, a pessoas. É a demonstração do amor ao próximo, é uma forma muito comum da gente dizer e contar o voluntariado. Não resta a menor dúvida, não há nenhuma forma da gente contra-argumentar de que isso também faça parte do voluntariado. No entanto, a gente foi percebendo que, além da nossa percepção do dia a dia de trabalho no Canto Cidadão, olhar para o Brasil, olhar para a sociedade, olhar para aquilo que a gente vem cada vez mais percebendo do nível que estamos em termos de coletividade, de cidadania, de garantia de direitos, honestidade, zelo pela coisa pública, a gente cada vez mais percebeu que, com boa vontade, com amor ao próximo, com solidariedade, a gente começa a executar alguma coisa. A gente desperta para a vontade. Isso, boa noite, o pessoal que está chegando. Então, a Ju, a Érica, a Manuela. No entanto, cada vez mais fica muito evidente para a gente que, de mãos dadas, e muitas vezes guiando o processo, de mãos dadas com a boa vontade, com a solidariedade, nós precisamos efetivamente nos organizar para fazer o bem de forma bem feita. Fazer o bem de forma bem feita. Qualquer que seja a nossa causa. E ai de mim e ai de nós se pensarmos que, por fazermos um trabalho que está vinculado à figura do palhaço, a gente não precisa e não pode ter uma absoluta seriedade no trato do trabalho voluntário. Estamos equivocados. Estamos desrespeitando o trabalho voluntário. Provavelmente estamos desrespeitando a possibilidade de dar uma contribuição ainda maior para a sociedade. Mas bem, eu acho que isso está claro para a gente, né, pessoal? Eu acho difícil a gente refutar a ideia de que... Acho difícil, mas se alguém quiser, estamos aqui para isso. Já estou anunciando que eu tô quente para essa conversa de voluntariado é amor ao próximo, ponto final. Né? Temos um país a construir, temos um país a organizar. Temos um país a organizar. Só isso, gente. Temos um país que foi invadido há alguns séculos e de lá para cá a gente tem uma herança muito, muito difícil de lidar, que é a herança do jeitinho, é a herança do deixa que eu deixo, não, veja bem que eu conheço, sabe? Vocês conhecem. Posso pular algumas etapas do bate-papo. E aí tem um acordo que é feito desde o princípio. E se a gente observar, felizmente, ao longo dos últimos 15 anos de trabalho, o Canto Cidadão possui parcerias com hospitais de altíssima relevância na Grande São Paulo, hospitais muito respeitados e que confiam no trabalho do Canto Cidadão e, claro, por extensão, no trabalho dos voluntários que se associam, que se juntam ao Canto Cidadão. Inclusive, eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Por exemplo, deixei aqui na minha tela do computador, ó, se vocês olharem, pessoal, existe um termo de parceria celebrado entre os hospitais e o Canto Cidadão. Um termo de parceria que rege a relação entre as partes.
E um dos pontos fundamentais das responsabilidades da organização, isso tem muito a ver com o que a gente vai chegar daqui a pouquinho, e desde já eu repito, por favor, lancem as suas ideias, lancem os seus comentários, suas críticas, suas broncas, seus afetos, fiquem à vontade, tá? Olha o que está escrito no item D. Apresentar ao término de cada exercício relatório sobre a execução do objeto do termo com os resultados alcançados. Isso aqui é uma responsabilidade do canto cidadão frente aos hospitais. Além de executar, conforme cláusula 2ª, o trabalho zelando pela qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar eficiência, eficácia e efetividade em suas ações. A cláusula 2ª diz respeito aqui, ó. Trabalho inclui a manutenção de voluntários capacitados e supervisionados no hospital. Como indicadores, tornaremos disponíveis gráficos de atendimento no hospital. Vocês percebem que há quando um hospital como o HC, o Hospital Pérola Byington, o Hospital do Servidor Municipal, Estadual, e eu poderia citar tantos aqui, onde você atua, por exemplo, Grajaú, Mário Covas, Mandaqui, Brigadeiro, e por aí vamos, Santa Marcelina, IoT, né? Há um acordo feito com o hospital. Então, não é que a gente, ao longo do tempo, foi inventando que o voluntário deveria prestar contas só para o nosso bel prazer. Talvez nem fosse necessário, mas como estamos num processo educativo, todos nós brasileiros, todos nós aprendendo a compreender e exercitar a cidadania, para além desse aprendizado, há um acordo feito. E em todo treinamento, mas em todo treinamento dos voluntários, nós falamos sobre a importância de compartilhar informações conosco, para que nós pudéssemos compartilhar informações com os hospitais. Tanto assim, que se você se lembrar, lá na hora da formatura, que a gente faz aquela declaração de decisão, eu suspeito que você se lembre daquela frase que fala, é uma espécie de uma declaração, é como se fosse um juramento, mas a gente prefere usar a palavra declaração de decisão. Tem lá, declaro que preencherei as minhas planilhas, mesmo chatas como são. Você se lembra disso? Então, não é que a gente de repente veio com uma história de que o voluntário precisa fornecer informações sobre o seu trabalho. E não é porque simplesmente a gente acha certo e o voluntariado pede a organização e os hospitais são hospitais públicos, precisam se organizar cada vez melhor, também na parte de humanização hospitalar, também na parte de voluntariado, porque isso está muito, mas muito além do que somente, entre aspas, fazer o bem, levar amor, levar solidariedade, que tudo isso gente, não precisamos discutir isso. É fato de que é importante. É fato e é sensível que é importante. Agora nós estamos entrando nos hospitais públicos, que são hospitais nossos. E é por isso que os doutores cidadãos atuam em hospitais públicos ou filantrópicos que atendam o SUS também. Como o Hospital Beneficência Portuguesa, como a Santa Casa de Misericórdia, onde estamos começando o trabalho em breve, recomeçando o trabalho em breve, que inclusive tivemos dificuldades no passado exatamente por conta da tenacidade correta do Santa Casa de exigir os relatórios e a assiduidade dos voluntários. Tivemos esse desafio no passado por não conseguir cumprir isso lá. E estamos retomando agora aos poucos uma relação de confiança com o hospital. Então aqui estamos para conversar sobre o acordo. Agradeço a sua participação aqui, a sua presença e mais uma vez te convido a tecer seus comentários. A Manuela diz, super concordo. Se é com amor, deve ser bem feito. É com amor e é com lucidez também, Manuela, que cada vez mais a gente quer caminhar. Porque a lucidez é uma espécie de qualificação do amor ao próximo, até porque eu ando pensando um pouco sobre isso. E onde que eu vi? Acho que foi o professor Clóvis que falou sobre isso. A ética como uma forma, uma boa e necessária imitação do amor.
Como assim? Imitação do amor? Então se a imitação é ruim? Não necessariamente. A ética é uma forma da gente, já que eu não posso de verdade amar a todos, porque vamos combinar que às vezes a gente não ama nem a mãe, nem o marido, nem a mulher, nem o filho, nem a nós mesmos. No entanto, há de se ter ao mínimo o amor, a responsabilidade, como até a Juliana Calzone está colocando aqui. Caso contrário, se a gente flexibiliza demais os acordos coletivos, a gente vai postergar cada vez mais uma verdadeira contribuição na nossa pequeníssima capacidade de contribuir para o desenvolvimento social, dentro da nossa causa, dentro da nossa microcausa. E a ideia é que existam milhões de microcausas cotidianamente se esforçando para melhorar a convivência, para garantir direitos, para respeitar e preservar e elevar a condição de vida. A Cláudia comenta aqui: parabéns pelo comprometimento e organização. Sinto-me feliz, tranquila e segura por fazer parte de um trabalho em que posso confiar na organização que escolhi para ser voluntária. Obrigado, Cláudia. E olha, nós temos plena convicção de que erramos muito ao longo do caminho. Erramos muito. Mas muito. Porque não havia e ainda não há fórmula pronta. Não há fórmula pronta para fazer o trabalho voluntário. De palhaço em hospital, com o público adulto, com voluntários que não são palhaços necessariamente. Percebe que foi algo que a gente foi e vai construindo? O Manuel traz uma pergunta aqui: Felipe, no sistema do ano passado eu conseguia reagendar uma data que não pude comparecer. Neste novo sistema, devo sempre inserir todas as datas para alterar somente uma? É possível uma outra forma para reagendar o calendário? O Manuel, eu entendo a sua pergunta. Primeiro que, aí eu vou começar a entrar em alguns pontos, né? Como você disse, sim, a gente pode reagendar uma data que não pôde comparecer, lembrando que se você... eu não sei se vai criar uma confusão, eu já misturar aqui, mas assim, Manuel, a gente pede a gentileza de por enquanto, você fazer dessa forma, porque a gente tá usando o formulário do Google, o formulário eletrônico do Google, que foi o que deu mais estabilidade. A gente tentou constituir, investimos naquele outro sistema, que era um sistema bem robusto, mas que era muito, muito complexo de fazer a manutenção daquilo. Então agora a gente simplificou, porque as informações que a gente precisa para o acordo, as informações são simples, né? São muito simples, são as datas. Então, de forma bem objetiva, Manuel, por enquanto eu vou pedir realmente que seja feita dessa forma. A gente está pensando nisso e a gente vai comunicar uma solução alternativa a isso, tá? Mas vou pedir essa gentileza agora, pega as outras datas, deixa as suas datas já salvas em uma agenda, salvas em um arquivo, são as datas que você vai, se você tiver que mudar, aí você substitui a data, que essa nova, coloca essa nova data, e também, por enquanto, por uma limitação técnica, você faça a gentileza também de colocar as outras datas, tá bom? A gente está trabalhando nisso sim, para criar uma convenção mais fácil entre nós. Tá bom? Mas por enquanto eu vou pedir essa gentileza. A gente está falando de até dezembro, por exemplo. No máximo serão aí 5 datas ou 10 se você trabalha quinzenalmente como voluntário. Tá bom, cara? Obrigado. Agradeço bastante a compreensão pela limitação técnica imediatamente. No entanto, o Google, pela plataforma robusta e tudo mais, gera muita confiabilidade, né? Nesse sentido. Mas estamos pensando em como tornar isso um pouco mais simples na hora de reagendar, tá? Aí, pessoal, tem outro dado que eu queria mostrar a vocês antes da gente passar exatamente ali para os itens do acordo e aí a gente começar a esclarecer. Agradeço aí ao Manuel pela mandar uma pergunta aí, já tirar as dúvidas. Eu quero mostrar um número a vocês e não tem nenhum problema da gente estar fazendo esse bate-papo aberto no Facebook do Canto Cidadão, porque definitivamente não temos nada a esconder, cada vez menos queremos esconder, cada vez menos queremos amplificar o debate sobre a qualificação do trabalho voluntário. A gente não quer só fazer bem feito, a gente quer contar para as pessoas como é o processo de melhoria e que outras pessoas nos contem como é que estão melhorando os seus trabalhos voluntários. Porque, eu vou colocar até ampliar um pouquinho o zoom aqui, para que a gente possa passar por apenas um número vai explicar para vocês. Ó, a gente, a partir do início do ano, principalmente ali de março, a gente começou a
a conversar bastante com os voluntários, solicitando o envio, a realização do calendário de atendimento, com a inserção das datas, e depois o envio do registro, a planilha digital, né? Ou seja, você foi lá no hospital, em até 2 dias depois, a nossa solicitação para você enviar para a gente. Por quê? Por conta disso aqui, tá, gente? Aqui é um registro anual consolidado. No entanto, talvez você tenha recebido, suspeito que você recebeu, relatórios por hospital que você atua. E a gente está mandando para os hospitais também. Porque a gente pode por aqui, ó, você está vendo? Ó, hospital por hospital, agora, com a gente recebendo as informações dos voluntários que estão enviando as informações, a gente pode criar um relatório mensal ou acumulado do ano dos resultados, conforme prevê ali o acordo com o hospital. Certo? Então, se eu olhar aqui o consolidado, e foi algo que deixou muito claro para a gente que a gente precisava tomar uma medida. Olá, Hélida, tudo bem? Porque se a gente observar aqui, ó, olha esse número aqui, gente. É um número, eu vou começar pelo mais, por dois que são, por esse que é mais tristezinho de ver, assim, sabe, gente? É triste, mas é a realidade, e se a gente quer fazer bem feito, a gente não pode abrir mão de falar sobre a realidade. Esse item dá conta de porcentagem de ausência nos atendimentos. Significa o quê? Voluntários que não registraram o atendimento planejado, ou seja, a data que o voluntário ou a voluntária elegeu para fazer o trabalho voluntário. Não é decisão do Canto Cidadão isso, né, gente? A gente pergunta quais são as datas que você quer ir. A gente pergunta se você quer ir quinzenalmente ou mensalmente. E mesmo assim, com o voluntário escolhendo a data, a gente chegou no mês de julho, tá vendo essa aqui, ó? Mês de julho, isso aqui, ó, esse número, ó. 68% de ausência nos atendimentos. O que significa isso? Que de 100 compromissos feitos pelos voluntários, doutores e cidadãos, 68 não foram cumpridos. Mais do que 2/3 dos compromissos não foram cumpridos ou não foram registrados. E a gente não tem como contar para o hospital que ele aconteceu. Porque o nosso parceiro nessa atividade, que é o voluntário, a voluntária, ou não foi, ou foi e não contou para a gente. Vocês percebem a gravidade desse número, gente? Sinceramente, eu não queria estar falando esse número. Eu queria estar falando 80% de presença. No entanto, a gente tem quase 70% de ausência. E é exatamente por isso que, a partir de março, e o acordo de responsabilidades que entrou em vigor agora, dia 7 de agosto, último, não entrou em vigor de repente, sem mais nem menos. Desde março a gente está conversando. Se você tem algum contato com o Canto Cidadão, a gente vem, especialmente por intermédio da Andréia, que está acompanhando a conversa também, a gente vem solicitando a inserção do calendário de atendimento. Tanto assim que 158 voluntárias e voluntários preencheram o cadastro de atendimento. 158 pessoas preencheram. É um número muito expressivo. No entanto, o preenchimento do calendário foi: eu sou voluntário, eu escolhi ser voluntário, eu quero atuar em tal hospital, quinzenal ou mensal, eu vou no dia X de abril, X de maio, X de julho, X de agosto. E aí, de repente, a gente tem essa quantidade absolutamente inaceitável de não comparecimentos e de não prestação de contas para o canto, que leva a prestação de contas para o hospital. E aí, no dia 1º, nós comunicamos que começaria a haver consequências, que me parece absolutamente óbvio a necessidade de consequências, né, gente? Se a gente quer pensar em melhorar. E a gente vem dialogando com os voluntários nesses últimos dias e escutando o ponto de vista, alguns pontos de vista dizendo que os voluntários são adultos e que não tem mais voluntário, não tem nenhum voluntário na escolinha para receber advertência.
E de verdade, gente, eu também gostaria que isso fosse real. Que a gente, e não estou falando que você não tem maturidade, que eu não vou entrar nesse mérito, pessoalizar a questão. Eu estou falando com os números, de que os números não estão refletindo um compromisso com aquilo que o próprio voluntário indicou de compromisso. E o Canto Cidadão passou adiante esse compromisso, dizendo ao hospital e organizando a distribuição dos voluntários nos hospitais, com base no que os voluntários nos disseram. E se a gente tem quase 70% de não comunicação, cancelamento, ausência, eu estou falando 70% que não foram e não comunicaram que não foram. Simplesmente não prestaram contas. Gente, enfim, né? Tá claro isso. Olha aqui, ó, os comentários para não embalar aqui sozinho. A Kátia diz, muito importante essa forma de organização do canto, mesmo que é uma forma de processo de melhoria, que será efetivo e assim assumido o compromisso. Claro que poderá haver algum imprevisto, e aí avisaremos André. Minha única preocupação inicial foi eu trabalhar em um hospital, de repente ter uma intercorrência e não conseguir ir, mas faz parte do processo de adaptações. Obrigado, Kátia. A Letícia, eu tenho uma filha de 1 ano e meio, infelizmente é comum eu ter necessidade de reagendar por algumas situações diversas ligadas a ela. No acordo diz que cada falta acarreta uma advertência e 3 advertências, um afastamento de 1 ano. Devo entender que este não é o momento, então, de eu atuar junto ao canto, pois de fato achei o afastamento de 1 ano algo bastante punitivo. Não sei que nome ao certo dar. Vamos comentar, tá, Letícia? Muito obrigado por colocar a sua situação aqui. Kátia Safra, muito grave essa estatística. O problema é que o voluntariado é assim, começa como rojão, passa para morteiro, depois bombinhas e por fim, se der, biribinhas. Muito triste. Tudo que é combinado não fica caro. Canto Cidadão, trabalho de responsabilidade. Obrigado, viu, Kátia? E olha, a Kátia é uma que pode falar que talvez seja a pessoa mais voluntária que eu conheço neste ambiente aqui. Se tiver alguém que faz mais trabalho voluntário que a Kátia, você levanta a mão aí. A Vivian Assunção chegou, a Elida Prates fala de falta de comprometimento, a Pati Mitsui, advertência somente se não avisar a ausência e não informar a nova data para repor ou não enviar planilha. Então vamos lá. Respondendo aqui a Letícia e até explicando essa questão do que a gente está pedindo, beleza? Então, ali até o dia 6 de agosto, um domingo, à meia-noite, a gente pediu para você inserir o seu calendário. Ou seja, você poderia, naquele momento, mudar todo o calendário que você já tinha informado antes. Embora muita gente não tivesse nem inserido o calendário, por mais que a gente tivesse exaustivamente pedido. E sabíamos que as pessoas estavam atuando e que estavam informadas de que nosso pedido de preencher um calendário. E convenhamos, avisar o Canto Cidadão os dias que você vai ao hospital, para que a gente possa organizar a melhor distribuição no hospital e para que a gente possa comunicar aos donos da casa que nos recebem, que nós somos donos do hospital, mas quem faz a gestão da casa é quem trabalha no hospital, certo? Então muita gente não atendeu ao nosso pedido de preencher o calendário. Então o acordo passou a valer no dia 7 de agosto e ele passou a valer exclusivamente para quem havia preenchido o calendário de atendimento. Porque a gente fez um acordo. É um acordo mesmo. Acordo. Simples assim. Entre agosto e dezembro, se você atende mensalmente, você deveria colocar no calendário 5 datas. 5 datas no calendário. Gente, a gente está falando de um atendimento por mês. Por mês. Certo? Ou 2, se você faz o trabalho quinzenal. Daí, entre agosto e dezembro, que é a vigência deste acordo, no começo do ano a gente vai refazer o acordo por mais um período, certo? Então a vigência deste acordo é para agosto a dezembro. Você foi solicitado a preencher 5 datas se você faz o trabalho mensalmente, ou 10 datas se você faz o trabalho quinzenalmente. Ou seja, o seu compromisso com o Canto Cidadão é entregar 5 visitas. Se é mensal, 10 visitas se é quinzenal. Pois bem, até o dia 7 de agosto você poderia mudar todas as datas. Que você tinha, se você fez o calendário em abril, e aí a gente chegou com um acordo dizendo que haveria consequências se não fossem cumpridas as datas,
Você teve a chance de refazer o calendário inteiro ali, para que a gente pudesse recomunicar, redistribuir, se fosse o caso, né, a partir daquele momento. Então, assim, eu estou aqui com o arquivo aberto também. Primeiro, pois bem, o período de validade do acordo, 7 de agosto a 31 de dezembro. Depois disso, nós teremos uma nova versão, uma nova vigência do acordo. A quem se destina o acordo? Aos voluntários, doutores e cidadãos ativos. E quem nós estamos chamando de voluntários ativos? São os voluntários que preencheram o calendário de atendimento em 2017 até 6 de agosto de 2017, às 23h59. Mas como assim? Mas se vocês falaram do acordo no dia 1º, e aí até dia 6 apenas? Calma, gente. Calma, não é assim. Desde março de 2017, e eu vou contar demais com a sua clareza, com a sua sinceridade, que nós estamos solicitando o preenchimento do calendário de atendimento. O começo de agosto foi só o último aviso. Pessoal, até dia 6 de agosto, nós vamos entender que quem não fez o calendário não está disposto a dialogar conosco no sentido de organização. Por quê? Se a gente não consegue ter o básico, que é quando você vai, como é que a gente organiza? E se a gente não consegue receber de você as informações da sua visita ou a informação de que você não foi na sua visita, como é que a gente organiza? Eu te pergunto, se você souber uma forma de organizar, sem saber quando as pessoas vão e sem saber se foram e como foi a visita, sem nenhuma base de informação, é impossível organizar alguma coisa. E o nosso compromisso é definitivamente organizar. Eu não vou dizer custe o que custar, porque isso abre margem para qualquer coisa, e não é qualquer coisa. Mas nós empreenderemos todos os esforços, todos, para a partir de março e daqui para frente, se é para fazer, vamos fazer direito. Essa é a nossa proposta com o acordo. Então, desde março, a gente está convidando os voluntários e voluntárias a dizer quando vocês podem ir. É a pergunta a você, quando você pode ir? Quais são os dias, tá? Então vamos lá, não esqueci da tua pergunta não, tá, Letícia? Porque ela é muito importante, porque, poxa, você tem um bebê, né? E bebês trazem imprevistos, né? Diversos. Então, como eu disse, o acordo prevê, se você... qual é o acordo? Você se compromete com o Canto Cidadão a entregar 5 visitas se for até dezembro, uma por mês, se é mensal, 10 se você é quinzenal, tá? Os monitores de atendimento, e aí eu vou dizer também que inclusive no grupo de monitores houve uma observação daqueles que estavam efetivamente realizando ali a entrega daquilo que a gente vem pedindo desde março, tanto assim que estão participando da monitoria da nova turma, que é a turma 47, apenas 2 monitores, 3 monitores na verdade, 3, Marcelo Oia, Paulo Peral e o André Freitas. Eu estou monitorando, Roberto vai monitorar também, para que a gente pudesse ter uma absoluta coerência também com a equipe de monitoria. Tá? Mas no caso dos monitores, os atendimentos, os estágios que eles estão monitorando, tá isso aqui no documento, tá? Na página 8. Também a monitoria conta para eles como atendimento, tá bom? Então, o que é preciso fazer para cumprir os compromissos do acordo? Não, Hélia, você que é da turma 47, o acordo não é para vocês, tá bom? Ainda não. Vocês terão certamente um acordo a partir do ano que vem. Vocês estão em treinamento, tá? Então, as datas de estágio respondem ao combinado da quantidade de faltas que podem ser feitas pelo estagiário, ou seja, o doutor cidadão ou doutora cidadã em treinamento. É o outro acordo. A gente fez esse acordo com a turma 47 por meio de um outro documento que explica ali as datas, todas as datas do treinamento e quantas datas podem, se for o caso de ter uma falta, quantas datas podem ser
faltadas. O que precisa então, gente, para que o acordo seja cumprido? 1. Visitas aos hospitais nas datas planejadas no calendário de atendimento. Claro, se você cumprir, se você for nas datas, beleza, a parte da data tá ótimo. Se você for nas datas que você combinou, mas calma aí que há formas dos imprevistos, calma aí. Não vai achar que coloquei a data, beijo, tchau, condenado estou a ir naquela data ou serei sumariamente fuzilado pela equipe do Canto Cidadão. Não, calma aí. Mas se você cumprir as datas, 5 datas que você colocou no calendário ou 10 datas, primeiro ponto dos 3 compromissos cumprido. Show. Segundo, enviar depois de enviar depois de preencher, é óbvio. Então você vai preencher em até 48 horas após a visita a planilha digital. Saca a planilha digital? Aquele formulário que tem 5 ou 6 itens? Que se a gente observar quanto tempo demora será para preencher aquilo ali, gente? Quanto tempo demora para preencher? Uma enquete neste momento aqui. Quanto tempo você leva para preencher a planilha digital? Você que preenche regularmente a planilha digital. Que é o segundo compromisso. O primeiro é ir nas visitas. Então esse é o primeiro, é óbvio. É a fundação do acordo é eu vou na data que eu disse que eu ia. Depois é Caroline Brito dizendo que 3 minutos ela leva. A Caroline está dizendo aqui, não sou eu não. Caroline disse 3 minutos. Vinícius Miojo disse em 1 minuto. A Proju, 3 minutos. Então, para aqueles que estão achando que a gente combinou com as pessoas, esta é a planilha digital. Se você nunca viu esse documento, aí é porque você já não faz parte do acordo mais, tá, gente? Porque a gente tá exaustivamente divulgando. Ó, a planilha digital, endereço de e-mail, seu nome completo, qual é a sua turma, data da visita, horário de chegada, horário de saída, hospital visitado. Ali embaixo tem andares visitados, quantidade de pacientes, quantidade de acompanhantes, quantidade de profissionais, depoimentos e críticas, se for o caso, tá? E o que a gente está pedindo, então, é que você preencha isso em até 48 horas. Por que 48 horas? A Kátia Mello falou que faz em 40 segundos. Recorde! O Manuel Afonso em 3 minutos, dependendo da internet. Uns 4, vai. Ele arredondou para cima. Então, por que 48 horas, gente? Depois, então se você foi, por exemplo, no sábado não conta, que foi o dia da visita. Domingo, segunda. Ao final da segunda-feira, você deveria mandar o material pra gente. A Paty falou que em 5 minutos, porque ela escreve um monte de depoimentos e críticas. Legal, Paty, obrigado. E o Vinícius, e quando acrescentamos um comentário, aumenta. Lógico. Beleza, obrigado pela resposta, gente. A Roseli preenche em 3 minutos. Ficou claro, então, que seriam 5 minutos em até 48 horas depois do dia da visita para você prestar contas. Mas por que 48? E eu pergunto, por que não 48? Porque se for deixando para depois, vai acumulando pro Canto Cidadão e vai acumulando pendência para você. Vai acumulando pendência para você também, não é? Então é isso, 5 minutos que a gente está pedindo depois da visita, para que a gente possa organizar melhor, compreender o que está acontecendo ou o que não aconteceu e cumprir também o acordo ali com o hospital, ok? Então, ir ao hospital, em até 48 horas enviar as informações para que a gente possa receber, tratar e organizar ao longo do mês. Porque você já pensou, se todo mundo resolve mandar no último dia do mês e a gente tem um compromisso de mandar logo depois para o hospital, nós teremos centenas de coisas para fazer, porque todo mundo resolveu deixar para o final do mês. Então é importante a gente distribuir isso ao longo do mês, por isso 48 horas depois da sua visita. Então já tem aquele grupo lá de X pessoas. Aí no dia seguinte, mais Y pessoas. Aí no outro dia, mais Z pessoas, tá? E o último item para cumprir o acordo é você enviar o kit do voluntário com a sua documentação. Tá? O kit do voluntário, a gente vai chegar lá já já. A Roseli falou, facilitou muito, parabéns pela inovação. Obrigado, Roseli. Vocês estão muito legais, viu, gente? Eu tô achando que as pessoas que ficaram bravas nem vieram pro bate-papo. Algumas pessoas ficaram bravas, viu, gente?
Algumas ficaram bravas, bem bravas. E eu fiquei bravo com a braveza de algumas pessoas também. Ah, vamos lá, Caroline. E a questão de imprevistos? Vamos chegar lá. Tá aqui, ó. Bem na página que eu tô agora, ó. Que é a página 10. Todos vocês, se alguém por acaso não sabe desse documento, acho difícil não saber do documento aqui, né? Mas se não souber, eu vou colocar o link aqui direto aqui do PDF, do arquivo PDF do acordo, tá? Vamos lá então, tá? Até para Caroline aqui, até para Letícia que falou dos imprevistos. O número 8 aqui do acordo diz assim, abre aspas, eu não pude comparecer no dia previsto no calendário, ou seja, você agendou lá 5 datas. Vou assumir o exemplo de que você vai mensalmente ao hospital. Você se comprometeu a 5 datas entre acordo e dezembro. Uma em cada vez, um cada mês. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 datas. De repente, aconteceram situações em que aconteceu um imprevisto. Nós colocamos aqui, ó, alternativa A. Ou seja, antes da alternativa A, são duas situações que geram consequências diferentes do que pode acontecer se você não comparecer no dia previsto no calendário. A. Motivo de saúde. Neste caso, o voluntário não recebe nenhuma advertência. Se ele nos enviar um e-mail em até 3 dias depois da falta, informando a razão e a data da reposição. Tá certo? Lembrando que além de mandar a nova data, essa informação de faltou por motivo de doença, o voluntário deve inserir a data da reposição lá no calendário de atendimento. Lá no calendário de atendimento. Então você avisa a gente em até 3 dias que faltou por motivo de doença. A gente não está nem pedindo para avisar no dia, porque às vezes você realmente está acometido de uma situação física que puxa, você não está pensando em nada naquele momento, né? Você tá mal, está doente. Então, em até 3 dias, nos avise que teve um motivo de doença, por isso faltou. Não será acreditada, contabilizada nenhuma advertência, tá? Se o voluntário que faltou por motivo de doença não nos informar e também não colocar a data da reposição dentro do prazo citado, haverá consequências. Porque, de novo, gente, é simplesmente comunicar. Eu não fui, eu comunico. A pergunta é, qual é o problema em comunicar? Onde é que está se é que há um problema? Não sei se você acha um problema. Estou levantando a hipótese porque algumas pessoas acharam que era algo rígido isso. Mas a pergunta é, qual é o problema de comunicar se eu faltei? Dentro de 3 dias, por exemplo, se for motivo de doença. Aí tem o B. Tem o item B, outros motivos. Quaisquer outros motivos de falta vão gerar uma advertência. À exceção, outros motivos de força maior serão tratadas de forma individual e excepcional. E aí entra uma questão de um bom senso, né, gente? De entender o que é força maior. Do que é força maior. Porque sabe qual é o receio? O receio por conta da prática que a gente vem percebendo nos últimos 15 anos, não estamos falando de 1 ano, nem de 2, nem de 5, nem de 10. São 15 anos de atividades que ainda há uma suscetibilidade muito grande. Ainda há uma permissividade da nossa parte de fazer com que quase qualquer imprevisto, que não precisa ser de força maior, que não precisa ser nem de força média, nos afastam do voluntariado. Nos fazem não cumprir aquilo que foi combinado. E quando a gente combina algo, a gente não está mais sozinho. Quando a gente combina algo, a gente inaugura a dimensão coletiva. É por isso que tem lei. Porque individualmente a humanidade nunca deu conta de gerenciar seus apetites individuais. Por isso que foi preciso de lei e de punição. Crime e castigo, vigiar e punir. Você quer saber, de verdade, a última coisa que a gente gostaria de estar fazendo depois de 15 anos de atividade, gente, estou falando de forma muito sincera, a última coisa que a gente gostaria de estar fazendo agora
é um guia para pedir para os voluntários irem no dia que eles disseram que iriam. Vocês compreendem que a gente poderia estar fazendo 1 milhão de outras coisas se a gente tivesse o básico bem assentado? A gente poderia. E olha que nós estamos tentando fazer outras coisas, treinando novos voluntários, oferecendo capacitação continuada. Este ano, mais de 450 pessoas já passaram pelo PQP, lá no Canto Cidadão, nas oficinas gratuitas, nas palestras gratuitas. Tivemos o palestrante mais requisitado do país à disposição dos voluntários, gratuitamente, na sede do Canto Cidadão. Estou falando do Clóvis, estou falando do Wellington Nogueira, a figura mais respeitável em termos de palhaçaria hospitalar no Brasil. Mais respeitável, mais admirável. O homem que mais conhece, talvez, de ser palhaço em hospital no Brasil. Esteve conosco lá. Para vocês. Como uma forma também. Além disso, tudo que a gente busca fazer para que os hospitais continuem confiando no nosso trabalho. Então, Letícia, eu falei aqui dos imprevistos, mas ainda assim, Letícia e a própria Caroline, que perguntou exatamente aqui dos imprevistos. Que tipo de imprevisto é esse? Eu acho que esse bate-papo seria interessante para a gente até qualificar o que vocês chamam de imprevisto. Porque se de repente, eu vou colocar alguns exemplos, sabe, que são óbvios. Motivo de doença já é uma outra categoria, inclusive. Agora, meu pai ficou doente, teve uma intercorrência médica. Gente, motivo de força maior. É óbvio isso. É claro que a gente está confiando, mais uma vez a gente está confiando de que você não vai pegar essa oportunidade de justificar aquela falta que você simplesmente faltou porque não foi mesmo, e tô nem aí que não fui, e começar a dizer motivo de força maior o tempo todo. Claro, tá aberto isso aqui. Tá aberto, a gente não vai investigar a tua vida, nem podemos, nem temos como. Mas tá a confiança aqui aberta. Aqui o Eduardo Roosevelt faz um comentário. Imprevisto é tudo aquilo que você coloca como prioridade à frente daquilo que você havia se comprometido. É uma definição interessante, Eduardo. Porque se de repente, no dia do voluntariado, você, por não ter se organizado para resolver outra coisa, você prejudica o acordo do voluntariado porque você não se organizou para honrar o voluntariado, simplesmente por uma desorganização, tem que ter uma consequência isso. Porque senão a gente não consegue estabelecer uma prioridade no compromisso que é o voluntariado. Teve gente que escreveu, eu obviamente não vou citar nomes, teve gente que disse assim, mas desse jeito parece que o voluntariado é uma obrigação. Então, né, gente, acontece que é. O que não é que a gente não foi na tua casa, tampouco o hospital foi no Canto Cidadão, percebe? Houve uma vontade, voluntário vem de voluntas, que é latim, vontade em português. Há uma manifestação, eu quero ser palhaço de hospital, sinto necessidade de fazer um treinamento, caso contrário vai e faça o teu trabalho sozinho, entendeu? É possível, os grupos começaram assim. E todo mundo tem o direito de querer montar o seu próprio grupo. Agora, senti necessidade de fazer o treinamento. Encontrei o Canto Cidadão. Vou lá fazer com o Canto Cidadão. Houve uma manifestação de vontade. Então é obrigação, sim. A partir do momento que você diz que vai fazer. Não quer dizer que é obrigação no sentido de uma condenação que não há nenhuma forma de escapar desse martírio, desse... não há. Porque há motivo de saúde. E há motivos de força maior. E no motivo de força maior tem um asterisco dizendo aqui. Outros motivos gerados por força maior serão tratados de forma individual e excepcional. E é claro que a gente conta com o bom senso das pessoas de saberem que força maior não é qualquer coisa. Tá? Além disso, gente, é possível você alterar datas que estão no calendário agora. Você pode, depois do dia 6 de agosto, que já passou, então vamos lá. De novo o exemplo, você colocou 5 datas. Se você atende mensalmente, tá bom, gente? Esse é o exemplo que eu estou usando. 5 datas
entre agosto e dezembro. Depois do dia 6, ou seja, já está vigente isso, você ainda pode mudar duas datas de 5. Você pode mudar duas. De 10 você pode mudar duas também. Então você pode mudar duas datas. Desde que você avise a gente com 7 dias de antecedência. Você percebe que você pode mudar duas datas ainda? Se você perceber, poxa vida, rapaz, eu coloquei meu atendimento de outubro no dia 18 de outubro, mas bem nesse dia 18 de outubro, eu descobri em setembro, ou seja, depois que eu tinha feito o calendário, que é um problema muito sério, eu vou ter que mudar essa data. Então você comunicar a gente com 7 dias de antecedência. Só isso. Ah, mas imprevistos acontecem com menos de 7 dias de antecedência. E aí vem a minha pergunta. Qual é o imprevisto que a gente está falando? Do que a gente está falando? O que, para além do motivo de saúde e do motivo de força maior, para além disso, quais são os imprevistos? Vamos conversar. Porque se for um imprevisto verdadeiramente relevante, entra no caso de força maior. Se for uma questão de saúde, ponto, pacífico, ninguém fala nada a respeito, ponto, acabou, saúde. É só avisar a gente até 3 dias depois da falta e reagendar, claro, fazer a reposição. Olha, Camila, o Manuel tá falhando, cara, pra mim tá bacana a transmissão aqui. Se mais alguém tiver problema de transmissão, me fala até. Camila Lima, Eduardo Roosevelt, a gente pode conversar, claro, a gente usa o formulário do Google, tá? Mas se você quiser, fica à vontade para escrever pra gente. Me parece que vocês não fazem parte do time atual dos Doutores Cidadãos. São bem-vindos à conversa para acompanhar o papo, mas depois eu respondo com mais tranquilidade, tá? Ô Vinícius, no caso de férias, eu creio que são duas coisas, né, cara? Vamos imaginar aqui, que vou colocar no caso 5 datas entre agosto e dezembro. Se você não previu as férias na hora que você colocou o calendário, você ainda tem tempo de mudar, avisando com 7 dias de antecedência. O que vai acontecer? Não, Felipe, eu vou ficar um outubro inteiro fora. Você vai pegar a data que era a sua data de outubro e vai colocar 2 datas em novembro, por exemplo. Porque o seu compromisso é entregar 5 datas para a gente. O que vai acontecer? Excepcionalmente no mês de novembro, você não vai atuar uma vez por mês. Você vai atuar 2 vezes no mês. Preferencialmente, a gente coloca aqui, na data e horário que você já atua regularmente. E é óbvio, no hospital que você já atua. Você entendeu, Vinícius? Então, se por acaso você não fez na hora do preenchimento do calendário, você não previu porque não sabia ainda a data das suas férias, ainda dá tempo de você... Porque eu suspeito que faltam mais de 7 dias, infelizmente, para suas férias, eu suponho, né? Porque eu não sei se as suas férias vão começar amanhã. Se começar amanhã, não tem jeito, irmão. Aí, né, talvez devesse ter previsto antes isso. Porque o Vinícius disse, o meu parceiro de atendimento está de férias e achou que ficaria complicado atender 4 vezes durante um mês, perdendo assim a situação do quinzenal. Ele não precisa atuar 4 vezes durante um mês. Ele pode distribuir isso ao longo dos outros meses, viu, Vinícius? Ele tem que entregar 10 visitas em 5 meses. Ele tem que entregar 10 em 5. Se tem um mês, ele pode fazer 3 visitas um mês. Ele pode fazer 3 no outro mês. Aí ele compensa isso, sacou? Só vai ter a tal da advertência. Eu não queria nem ficar falando das advertências. Eu queria só falar daquilo que a gente está com, aquilo que é o certo, que é o combinado, que ao ser feito de forma absolutamente justa e transparente não gera advertência, tá? Então, se avisar com 7 dias de antecedência, pode mudar 2 datas, viu, Vinícius? Então, no mês de férias do seu parceiro, que eu não sei de quem você está falando agora, no mês de férias dele, se ele avisasse com 7 dias de antecedência, ele não teria nenhuma advertência por isso. Você entendeu? Cada mudança, além dessas 2 permitidas, vai ter uma advertência. Por quê? Mas por que essa advertência? Por quê? Gente, eu vou dizer... Infelizmente ou felizmente, eu vou dizer uma coisa a vocês. A gente está acompanhando, para e passo aqui,
o registro dos atendimentos, especialmente a Andréia, o Diego, mas eu também estou acompanhando de perto isso. Registro das visitas. Vou dizer uma coisa para vocês. De novo, a última coisa que a gente gostaria de estar fazendo 15 anos depois do início do trabalho é criando mecanismos para garantir que os voluntários, ou para aumentar a presença dos voluntários nos hospitais, tá bom, gente? Eu estou vendo aqui as informações. Se a gente observar, no mês de julho, vou trazer como referência, tá, pessoal, para ver como às vezes, um acordo de responsabilidades nos inspira ou nos instiga a efetivamente fazer o acordo, tá? Porque às vezes precisa colocar no papel, às vezes precisa estar efetivamente claro. Às vezes o voluntário precisa ter essa sensação de que realmente o Canto Cidadão tá acompanhando. E aí está um dos nossos grandes erros na história. Ter deixado a uma distância muito, muito grande o dia a dia do voluntário no hospital e a gente na organização, cuidando do treinamento, cuidando da relação com o hospital. Você entendeu? Então essa é uma meia-culpa nossa. Delegar demais e não acompanhar de mais perto e não cobrar antes ou muito antes do que agora esses itens básicos, que é cumprimento de data, aviso se não foi, aviso do relatório de como foi, substituição de data. Porque se a gente não consegue cumprir as datas, mesmo tendo chances de mudar datas, a pergunta a própria Letícia colocou aqui, né, Letícia? Eu acho que é muito maduro que ela disse aqui, ó, que se realmente, mesmo com tudo isso, não for possível se engajar no projeto, talvez seja o momento de esperar um pouco e realizar o projeto daqui a pouquinho. O que não dá é para as veleidades, não estou falando no mau sentido, mas é para as individualidades fazerem a regência do trabalho coletivo, entendeu? Porque vou colocar duas coisas para vocês agora, tá? Aí eu vou ler aqui, tá bom? Olivia e Kátia, já lerei aqui o comentário de vocês. Durante o mês de julho todo, ou seja, antes do início da vigência do acordo para valer, ali inclusive colocando as consequências do não cumprimento, durante o mês de julho inteiro nós recebemos 108 registros de visita. Nos 30 dias de julho. 108 registros de visita. Sabendo, 108 correspondem aos 30% que foram prometidos, vamos chamar assim. Os voluntários prometeram, então, se foi 30% vezes, prometeram 320 visitas e entregaram 108 em julho. Foi aquele número que eu mostrei logo no começo do bate-papo. Em julho, número fechado, em julho, 68% das visitas não foram realizadas ou não foram comunicadas ao Canto Cidadão. Ok? Perceba que efetivamente há de ser feito algo e está sendo feito por isso. No entanto, e está aqui talvez um exemplo de que um acordo tácito, um acordo claro, assertivo, uma mensagem clara de que a gente não pode mais fazer de qualquer jeito. E eu não estou falando que você faz o seu voluntariado de qualquer jeito, até porque eu não posso generalizar, porque tem os 100 e tantos que responderam corretamente. Ou pelo menos dentro daquele mês responderam. E tem, dentre 100 e tantos, tem várias pessoas que sempre fizeram de forma correta, que sempre compartilharam. Agora, se teve 108 em julho, sabe quantos que já tiveram em agosto? E ainda estamos no dia 15 de agosto? E olha que a vigência do acordo só começou no dia 7 de agosto. Portanto, se a gente pegar 7 dias de vigência, em agosto a gente já tem, vou ver o dado de hoje aqui, ó. Olha lá, 522 até... Somente nos 15 dias de agosto,
a gente já tem 126 registros de presença. Ou seja, em julho, 108, mês inteiro. Agosto, 126 ou 25, eu tenho que fazer a conta certa, mas já ultrapassamos em 15 dias, o que fizemos no mês inteiro passado. Se fosse uma equipe de vendas, o gerente ia estar dando beijo na boca de todos os vendedores. Porque no meio do mês já superou o realizado no mês anterior. Então há uma previsão de que ao final de agosto a gente mais do que dobre o resultado do mês de julho. Então fica claro que o acordo está lembrando as pessoas daquilo que elas nos prometeram. E lembrando que se não for feita o cumprimento da promessa e não houver uma justificativa, que é uma espécie de reorganizar o acordo, justificando o motivo da necessidade de reorganização, haverá consequências. Pode achar que advertência é um nome, que não sei o quê, então vamos falar de consequências. Tem consequências para as atitudes, certo? Por quê, gente? Por que não tem mais como esperar? Sabe por quê? Não, viu, não, Manuel, não é não por causa das férias, não, rapaz. O número tava batendo por aí, cara. Mostro para vocês. Quer ver? Em julho, piorou um tiquinho. Infelizmente, 68% de ausência. Em junho, 63%. Em maio, 62%. Em abril, 64% de ausências. Percebe que é uma média acima de 60% de ausência? E o que isso fez? Duas situações, gente, que nos colocaram no canto da cidade. Se você se sentiu, às vezes, porventura, ali surpreso pela chegada de um acordo que tem ali consequências e tal, imagina, se coloque na seguinte posição, por favor. Pratique a tão desejada empatia. 2 hospitais, eu vou citar só 2 hospitais que aconteceram nas últimas 3, 4 semanas aconteceram esses 2 episódios. Eu não vou citar os hospitais, para não expor o grupo de voluntários do local. Mas um dos hospitais que é muito rigoroso na questão da entrega dos relatórios. E precisa ser rigoroso, gente. Porque senão a gente vai ficar eternamente com aquela história, ai, que lindo, palhacinho no hospital, ai, é tão lindo isso, né, o amor. E a gente já sabe o que isso é bonito, o que isso é importante. No entanto, eu creio que vocês entenderam, porque a gente está conversando faz tempo sobre isso, que o nosso propósito maior é o exercício da cidadania. É a realização de bons encontros. É ter um comportamento nutritivo coletivamente. Dentro e fora do hospital, obviamente. Um hospital disse pra gente, olha, o relatório que vocês me mandaram pra gente, relativo ao mês passado, está errado. Aí a gente perguntou, por que está errado? Já desconfiado da resposta do hospital. Aqui no relatório está dizendo que 5 voluntários vieram aqui. E nós sabemos, porque temos um controle interno, que foram 8 voluntários que vieram. E aí, o Canto Cidadão perde um ponto na escala de credibilidade, claro. Óbvio, na escala de confiança. A reputação da organização que está pedindo ao hospital a autorização para outorgar a terceiros voluntários a oportunidade de ir ao hospital realizar o trabalho. A reputação da organização por meio da qual você tem a autorização de entrar no hospital. O hospital nos corrigiu porque nos alertando que os voluntários foram ao hospital, mas não comunicaram o Canto Cidadão. Percebe a situação desconfortável, gente? Para não dizer palavras um pouco piores. Percebe que fragiliza demais o relacionamento? Denuncia uma desorganização? Que, eu repito, temos uma parcela muito, muito considerável de responsabilidade ao longo do tempo. De permitir, não acompanhar, não gerenciar,
Vocês entenderam? Ninguém tá fugindo à raia, não. E é por isso que a gente não mudou de uma vez. É por isso que desde março a gente está dizendo: ó, calendário, registro, por favor, vamos mudar, estamos organizando a coisa. Tananana. Então não foi do dia para a noite, né? Então perceba, teve outro hospital que foi a mesma situação. A mesma situação. Que gera um descrédito. Fragiliza o movimento, fragiliza a causa. Faz o hospital reconsiderar. Puxa vida, será que são parceiros efetivos? Será que merecem estar neste hospital? Eu, se fosse hospital, pensaria assim. Será que não tem um outro grupo que poderia respeitar melhor o trabalho? Percebam a saia justa, gente. Inclusive agora, 2 hospitais no fechamento de julho, que a gente, quando fomos preparar os relatórios para os hospitais, 2 hospitais importantes, que a gente sabe que vários voluntários foram. A hora que a gente foi contabilizar o resultado para o relatório daqueles hospitais, sabe qual seria o número de visitas? 0. 0. Porque os voluntários não enviaram o registro das visitas. Então você imagina a gente que diz para o hospital que tem X voluntários atuantes e o hospital acredita que X voluntários estão atendendo 2, 3, 4 andares. A gente chega no final do mês e fala: olha, o hospital, ninguém foi. Até porque foram. Alguns foram, outros faltaram. Mas teve gente que foi. E não nos contou. O relatório seria bolinha. Bolinha. Se você fosse o gestor do hospital, o que você faria? Fala a verdade. Agora as perguntas que pintaram aqui, que eu estou devendo aqui da gente trocar essa ideia, vou voltar elas aqui, tá? As pessoas que foram chegando depois, obrigado. Temos um grupo bacana aqui. Aí, por favor, se a sua dupla, o seu trio não pôde participar aqui do bate-papo, comente que nós fizemos a transmissão, tá? Ainda vou ficar mais um pouquinho, não muito mais, para não perturbar mais vocês. Mas comente com as pessoas para que elas possam assistir. Então eu só vou responder aqui as perguntas também que apareceram. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, a Olivia. E como funcionará situações como as que vocês nos orientaram no decorrer do curso, de dias que algo de ruim aconteceu e que nós voluntários não estivéssemos bem, nos sentindo bem mesmo? Temos que fazer o atendimento do mesmo jeito? Inclusive dias em que eu estiver com gripe ou cólica menstrual, por exemplo. Olivia, nesses 2 exemplos que você disse, gripe e cólica menstrual, isso aqui está configurado no motivo de doença. É um afastamento por uma falta por um motivo de saúde. Falta de saúde, no caso. Agora, essa questão de que nós voluntários não estivéssemos bem, nos sentindo bem mesmo, a gente abre um campo complicado aqui, viu, Olivia? Porque senão não dá pra gente organizar nenhum trabalho. Porque tem muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos, eu poderia dizer muitos dias que nós não estamos 100%, mas que nós vamos trabalhar na empresa. Porque é um compromisso. Tem muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos dias que nós não estamos bem. 100%, ou 90%, ou 70%. Mas nós organizamos a nossa casa, organizamos a relação com os nossos filhos, com os nossos cônjuges e familiares. E isso eu estou falando de questões que acontecem todos os dias. Compromissos diários. O voluntariado, no Canto Cidadão, é 1 vez por mês, ou 2 vezes por mês. Então será que nós só iremos ao voluntariado quando estivermos 100%? Não podemos desenvolver uma resiliência a ponto de, mesmo quando não estou 100%, eu me organizo de tal forma, porque valorizo o compromisso do voluntariado, e me preparo de tal forma que eu vou realizar a atividade, sim. E muitos de vocês já devem ter percebido que a gente acaba saindo melhor do que chegou.
O que eu estou dizendo, se você está num dia de profunda depressão ou numa fase profundamente difícil, aí é uma outra história. E dependendo do caso, até entra força maior, do tipo, tá vivendo um luto. Acabou de ser demitido, foi demitido hoje, eu tenho uma visita amanhã. Eu não tenho cabeça para isso. Isso é um motivo de força maior. Agora, não é que acontece toda hora. Não acontece toda hora. Vamos combinar entre nós, gente? Não acontece toda hora motivo de força maior. Então, Olivia, espero ter te respondido que essa coisa da gente só ir quando tiver 100, 105%, não tem como organizar assim não, viu? Não tem. Espero que você me compreenda. Ah lá, a Kátia disse, sempre saímos melhores, isso é invariável. É, concordo. Tem mais perguntas que rolaram aqui que eu prometi resposta. Aqui, nossa, muitos comentários, felizmente. O que mais que eu perguntei? Para quem que eu tô devendo resposta aqui? Me ajuda aí, gente, por favor. A Kátia disse, quero registrar que a Andrea tem sido incrível nos esclarecimentos durante todo esse período. Pessoa mais paciente do mundo. Ainda bem que ela tem um monte de doutores cidadãos, né? Ela é paciente, né? Ah, entendeu? A Olivia, a pergunta da Olivia aqui. Olival Santos, muito bacana este trabalho. Graças a Deus, minhas duas filhas fazem parte. Ô, seu Olival, você veio aqui checar do que se trata o trabalho voluntário das suas filhas? Quem que são elas? Me conta. Aqui, mais alguém, pessoal, que queira fazer alguma pergunta sobre isso? Eu estou procurando aqui se eu estou devendo alguma pergunta. Acho que não. Então, gente, o que mais a gente pode trocar de ideia aqui? Deixa eu ver se faltou passar por alguma coisa que eu tinha colocado aqui na minha lista. Olha lá, Caroline Brito. Eu e a Paty somos filhas do Olival. Valeu, Caroline. Seu pai veio dar uma olhada. Que história que é essa aí? Vamos ver o que tá rolando. A Camila Lima. Não sei se é hora, mas como eu faço para entrar pro time? Não é hora não, viu, Camila? Não é hora. Faz assim. Manda um e-mail para andrea@cantocidadão.org.br, tá bom? Andrea, sem o i, sem acento, andrea@cantocidadão.org.br. O Vinícius disse aqui, ó, acredito na seriedade do trabalho voluntário e acredito que temos que levar como se fosse o seu trabalho mesmo, mas também acredito que exceções deveriam acontecer sem levar advertência no caso de imprevistos com as datas que o doutor reagendou. Vinícius, me fala quais são os imprevistos, velho. Vamos conversar sobre isso, sabe? Quem sabe a gente consegue inaugurar, e aí em janeiro, quando a gente for fazer a releitura do acordo, quem sabe se a gente consegue organizar um pensamento de que existem imprevistos que justificam a desorganização do trabalho voluntário, sem gerar consequências. Porque você viu, Vinícius, o que aconteceu com o acordo? Ou de repente as pessoas começaram a ir em dobro, ou coincidência não é, né? Penso em imprevistos de trabalho, principalmente. Então, Vinícius, cara, o que é um imprevisto de trabalho? É que surgiu um trampo novo? Surgiu um trampo para você fazer? E aí você vai ganhar uma grana a mais? Ou o teu chefe te pediu alguma coisa? Eu não sei, é porque a gente abre um campo aqui, rapaz, que é perigoso, porque se a gente qualquer coisa vira imprevisto, aí de novo é impossível organizar, né? É impossível organizar. Ainda existem existe ainda a questão do motivo de força maior, sabe? E que a gente vai tratar caso a caso. Então eu vou colocar um exemplo, assim, aí é claro que a gente tem que contar com a seriedade das pessoas, né, Vinícius? Você trabalha com eventos, né? Olha lá, são em diversos horários e dias da semana. Mas aí eu te pergunto, e de novo, e eu espero que você não seja que eu não seja entendido de forma arbitrária ou que eu não tô nem aí para os voluntários. Na boa, se a gente não tivesse nem aí para os voluntários, a gente não tava fazendo tudo isso há 15 anos, sabe? Acho que isso já ficou claro, né? Agora, Vinícius, tem hora que a gente precisa, cara, colocar ali, ó, minha agenda tá bloqueada em tal dia.
A agenda está bloqueada. Por quê? Por conta de um trabalho que eu faço. Aí tem um motivo de força maior, traz um motivo de força maior, aí no mês seguinte traz outro motivo de força maior, aí no outro mês está doente, aí a gente fala, poxa vida, talvez não seja o momento de fazer o trabalho voluntário, né, gente? A gente precisa ter essa maturidade de entender que tem momentos que a gente não pode estar ali. E muitos voluntários disseram, este semestre eu não vou conseguir fazer o trabalho voluntário, porque bem provavelmente eu não vou conseguir cumprir um acordo por mês. Uma visita por mês, gente. Uma visita por mês. Ninguém está pedindo aqui 2 vezes por semana, né, gente? Uma visita por mês é o mínimo. Se você acha que quinzenal vai apertar para o teu lado, neste período do acordo, que será renovado a partir de janeiro, provavelmente pelo primeiro semestre de janeiro, mas é uma visita por mês, são 5 visitas até o fim do ano. Digo isso porque vejo que é o maior questionamento dos outros doutores. O questionamento do que aqui, viu, Vinícius? Da questão do trabalho. Rapaz, aí... Então, mas é que não dá para organizar um trabalho desse se não tiver agenda, Vinícius. Não tem como dar um próximo passo no trabalho. Não tem como a gente efetivamente fortalecer o movimento da humanização se sempre, nem que seja uma vez por mês, sempre o voluntário, se tiver qualquer imprevisto no trabalho, vai faltar no voluntariado. Nem que seja uma vez por mês o seu motivo, o seu compromisso. Não tem como organizar, certo? Não tem. Como é que a gente faz uma agenda de credibilidade se a qualquer momento, qualquer motivo no trabalho vai me fazer faltar no voluntariado? Não tem como organizar se não tiver um compromisso. E o cumprimento do compromisso, entende? E a coisa da por que as 3 advertências geram a suspensão. É claro que acredito que as regras devem existir, mas existem exceções. Existem exceções, Vinícius, estão previstas no acordo. Motivo de saúde e motivo de força maior. Qual é o outro imprevisto? Que vai justificar uma não organização por parte do voluntário a ponto de bloquear a agenda. Aí alguém vai falar, mas agora o voluntário tem que bloquear minha agenda? Sim, tem que bloquear a agenda. Sabe por quê? Porque tem um hospital que está confiando que a gente vai lá. Tem um hospital que assinou um acordo com a gente. E a gente combinou com você na data que você escolheu. Então a gente tem que tratar o voluntariado, porque eu não estou falando de fazer o palhacinho bonitinho do hospital. A gente está lá construindo um sistema público de saúde melhor para o país. Se você não acredita nisso, não é a causa. Esta não é a causa que você deve fazer parte. Eu torço para que sim. A gente não está sendo palhacinho do bem no hospital. Por favor, gente. Respeitemos a figura do palhaço, respeitemos a potência do palhaço, respeitemos o SUS. A gente não está indo fazer palhacinho do bem, não. A gente está construindo um hospital público melhor para todo mundo. Pela nossa presença. Pela presença do dono do hospital no hospital, cara. Que bom, cara, que você está me perguntando tudo isso, Vinícius. Porque eu sei da tua seriedade no trabalho. E é só a gente qualificar o que a gente está chamando de imprevisto. Para não virar qualquer coisa, entendeu? E o qualquer coisa gera trabalho qualquer coisa. E um voluntariado qualquer coisa gera uma participação cívica qualquer coisa. E uma participação cívica qualquer coisa gera o país em que a gente vive. Tá tudo ligado, galera. Tá tudo ligado. E aí, assim, 3 advertências. Se a gente não conseguiu se organizar para fazer 5 visitas, no mínimo, 5 visitas em 5 meses, podendo até mudar 2 datas, podendo justificar por motivo de doença ou força maior, a advertência, o afastamento, é para realmente a pessoa se organizar na vida e quando voltar, e esperamos que voltem, voltar mais organizado. É por isso. Porque parece que não é um momento para a pessoa fazer o voluntariado. Se não consegue entregar 3 horas por mês, né? Talvez não seja o momento para fazer o trabalho voluntário. A Ana Mara fez uma pergunta aqui. No caso de duplas, quando uma das duas fica doente, o procedimento é o mesmo ou a outra deve ir sozinha? Deve ir sozinha, Ana Mara. Deve ir sozinha. Aí a gente tem que ter essa capacidade de, numa excepcionalidade, a gente fazer o atendimento sozinho. Se
não houver nenhuma capacidade de você atuar sozinha, há de se ter um preparo, uma preparação e até mesmo uma tentativa de fazer o atendimento sozinha. E quem vira sua dupla? O paciente, o acompanhante, o funcionário, né? Porque não dá, faltou da dupla, falta um, faltam dois. Aí é complicado, né? Aí num trio, faltou um, faltam três. A gente tem que ter, na exceção, na falta da dupla, a gente encarar. Encarar sim, né? E quem atua em dupla, na excepcionalidade, indo mais maneiro, fazendo um atendimento com mais calma, com mais serenidade, talvez com um pouco mais de dificuldade, sim, mas é lá, honrando a dupla. Entendeu? O paciente que lá, o andar que está te esperando, os enfermeiros, a equipe que está te esperando, você vai lá na superação, sacou? E você dá conta, Namar? A Débora está perguntando, às vezes precisamos admitir para nós mesmos que aquele não é o momento, sem crise. É isso mesmo, Débora. Às vezes não dá, gente. Às vezes não dá. Além disso, né, Manuel? Lembrando que o canto dá 3 dias após a ausência, por motivo de força maior ou por motivo de doença, para avisar. Para avisar e reagendar. Deixa eu ver se eu paro de alugar vocês já. Tem mais alguma pergunta, gente? O retorno, o prazo para retornar, André, o que você quer dizer exatamente com isso? Você está falando de quem não está participando do acordo agora, ou quem está no acordo e vai receber, se porventura vai receber 3 advertências, por exemplo. Responde para mim, André, por favor. Pontua o retorno, o prazo para retornar. Tá. Para quem não inseriu um calendário, para quem disse pra gente, eu não vou entrar no acordo de agosto a dezembro porque eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir cumprir. Então a pessoa honestamente disse pra gente, ou não preencheu o calendário, então não está participando do acordo. Essa pessoa vai retornar à atuação a partir de janeiro. E tem um processo de retorno que é uma visitação acompanhada de alguém. Né? Então tem todo um processo que a Andrea pode explicar individualmente para as pessoas. Então quem não está participando do acordo, ou seja, quem não preencheu o calendário de atendimento até o dia 6 de agosto, vai retornar a partir de janeiro. Quem está no acordo, quem preencheu o calendário, e se porventura receber 3 advertências, vai ter esse afastamento previsto e vai fazer o retorno 12 meses após o início do trabalho, no início do afastamento. Tá? Então eu vou recapitular uma coisa. Vou dar um exemplo bem tranquilo. Assim. Vamos imaginar. Eu fui visitar o hospital domingo. Era o meu dia de atendimento. Domingo. Até 48 horas depois seria hoje. Passou a segunda, passou a terça. O final da terça seria o limite para eu enviar as informações lá na planilha digital, certo? Entrar lá no formulário eletrônico e colocar. Se eu não fui, eu teria até amanhã, ou seja, 3 dias, para avisar que eu não fui, colocando uma nova data. Porque daí vai ficar claro para a gente que você não foi atuar e já está indicando quando vai fazer a reposição para honrar os 5 acordos do ano, desses 5 meses, né? De novo, você pode fazer, você precisa fazer 5 atendimentos se você for mensal. Se você faltou um mês, em algum mês você vai ter que fazer 2. Vai ter que se organizar para isso. Compreende? Aqui, a Caroline Brito. Se caso a dupla, no caso de dupla, uma faltou, não poderia remarcar a visita para as duas poderem ir juntas? Pode. Você pode usufruir do seu direito individual de reagendar. Agora, por que faltou? A ideia é que vocês nos avisem antes. E tem 2 chances de avisar antes, com 7 dias de antecedência, sem qualquer tipo de consequência, sabe? E se foi motivo de força maior, aí é só para a dupla que não tem
que não tem advertência, sabe? Agora, porque se você é a dupla dela e ela ficou doente e você falta junto, o que eu tô falando, é melhor atuar em dupla? É. Mas naquele dia, ou você vai fazer um atendimento individual, que é excepcional, ou você pode até verificar se naquele dia tem algum outro voluntário atuando no hospital. Perguntar pra gente se tem mais algum voluntário atuando naquela data no hospital. Tá? Então, pessoal, para não alongar muito mais, aqui a gente já... A Ju tá falando aqui, eu lembro muito da minha monitora, Ana Paula Costa, ela sempre enfatizava que o voluntariado é coisa séria, comprometimento, pessoas nos esperam, pacientes, funcionários, enfim. Voluntariado é coisa séria e é muito maior do que a vontade individual de fazer o bem, sabe? No sentido de, eu faço bem, eu sou uma pessoa especial. Não, não é essa questão, gente, é menos, baixar a bola. Baixar a bola um pouco. É uma pequena contribuição que a gente está fazendo e que a nossa ideia com a organização do trabalho voluntário, com o respeito ao trabalho voluntário, que é igual o respeito à cidadania, à civilidade, é muito maior do que a nossa vaidade, é muito maior do que a nossa vontade de compartilhar no Facebook. Não é, gente? Porque às vezes perde-se mais tempo colocando foto no Facebook, colocando hashtag no Facebook, fazendo textão no Facebook, do que preenchendo a planilha. Vamos concordar nisso, pessoal? Eu acho que se a gente visitar a linha do tempo de muita gente, e a gente não vai fazer isso, mas seria muito... Olha, eu vou dizer que às vezes dá uma vontadezinha de pegar e falar, você não mandou a planilha, mas eu vi tantas fotos tuas no Facebook com textos tão lindos. Deve ter levado um tempo para dizer o quanto você é especial, né? Mas não deu para fazer a planilha digital. Não deu para preencher os 3 minutos. Então, às vezes, se tem gente que ficou chateada com acordo de responsabilidades, vamos calçar um pouco o sapato dos outros também, né? Você imagina do lado de cá, a gente vendo... E eu não preciso nem dar nome não, porque não tô afim, porque não é ético e porque tá no Facebook, é só procurar. Né? Tá lá, tá no Facebook. Né? É isso, pessoal, que a gente tinha para dizer aqui. O Vinícius disse, a Andréia enviou no grupo do WhatsApp um calendário mensal do hospital, mostrando o dia que terá voluntárias atendendo lá. Achei ótimo. É isso tudo, Vinícius, a gente está tentando, cara, mais uma vez e de novo, fazer da melhor forma. É um compromisso profundo que a gente tem. Com os voluntários e voluntárias que quiserem, de uma vez por todas, fazer um trabalho inesquecível, sabe, que a gente olha e fala, caramba, gente, olha, tem aqui informação, a gente pode passar para o hospital, a gente está ajudando a convencer o hospital de que é bacana voluntariado, é possível trazer gente para dentro do hospital, desde que esteja organizado, fortalecer a cidadania. E eu digo, a gente pode fazer muito mais, gente. Muito mais pelo voluntariado do Doutores Cidadãos, que é o seu voluntariado neste momento, e em geral. Tá? Então, contamos com a sua compreensão, contamos com o seu cumprimento do combinado que você propôs a gente. Você propôs as datas, a gente só está lembrando que contamos com o seu combinado, tá bom? Quero agradecer a Andréia e o Diego, especialmente aos dois, que trabalham no Canto Cidadão. E diariamente nós estamos ali há 15 anos, para que a gente possa aprender a fazer a nossa contribuição para o país. E esta nos parece ser, neste momento, um caminho sem volta. Voluntariado é sim compromisso. Voluntariado é sim responsabilidade. Voluntariado é sim uma declaração de maturidade muito maior do que a vontade de ganhar like no Facebook. Isso é coisa de gente pequena. Quando eu tomo mais tempo no Facebook do que para prestar contas do trabalho, que é um trabalho coletivo.
Muito obrigado, Vinícius, muito obrigado pelos esclarecimentos. Foi necessário e útil para o momento. Eu acredito no poder do riso, eu também. E vamos em frente, pessoal. Vamos em frente e tenho absoluta convicção de que será muito recompensador. E um desenvolvimento pessoal. A gente cada vez mais ser bastante lúcido, bastante coerente com aquilo que a gente diz que é um valor para a gente. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Quaisquer outras dúvidas, críticas, fiquem muito atentos, mas muito atentos aos prazos. Não por arbitrariedade, mas por organização. Você só tem que mandar uma informação para a gente depois que você vai à visita. Nós temos que organizar centenas de informações. Pensa na gente do lado de cá, tá bom? Organize-se. Ajude a gente a manter o trabalho organizado e assim fortalecer para todo mundo, tá certo? Muito obrigado às pessoas da Turma 47. Amanhã tem encontro com vocês. Não é com Fátima Bernardes, amanhã tem encontro com a Turma 47. Tá, pessoal? Qualquer dúvida, escrevam pra gente. Obrigado, Amanda. Obrigado, Hélia. Vocês que estão participando aqui, acompanhando. Vocês que não são dos Doutores Cidadãos, que eu não faço a menor ideia do que estão acompanhando a conversa. Mas obrigado mesmo pela companhia. Eu estou colocando aqui algumas informações. Claro que vocês já devem ter essa informação. O e-mail da Andréia. Por favor, mantenham seus e-mails, telefones atualizados conosco. Por favor, gente. Tá bom? Além disso, eu quero deixar aqui também o link para o acordo de responsabilidades. Tem outros grupos, tem gente de outros grupos acompanhando a gente. Se quiserem olhar lá o acordo de responsabilidades, fiquem à vontade. Está aqui o PDF, o link para o PDF. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Caroline. Obrigado aqui, Manuel, dizendo parabéns a todos os voluntários. Hora de renascimento para todos aqui. Estas chamadas são importantíssimas. Para mim serviu e assim torço para todos que o entendimento esteja com vocês. Pô, foi meio Star Wars isso aí, Manuel, mas eu gostei. Tá bom? Beijão para vocês. Vamos junto, pessoal. Vamos junto que a gente tem um país incrível a ser construído pela frente. Beleza?